Olá, meus alunos, tudo bem? Professor Matheus, mais um momento aqui com vocês, física, tá certo? A nossa aula 2 relacionada à termodinâmica. A aula 1 foi pressão, tá bom? Atuante, estudo dos gases. Agora, nesse momento, a gente vai partir para termodinâmica, tá certo? Uma parte 1 da termodinâmica. É essencial que você assista o vídeo 1 para depois partir para esse. Tudo bem? Já assistiu o vídeo 1? Ótimo. Curte lá também, tá certo? Vamos para o nosso segundo momento. Termodinâmica, parte 1. A gente vai fazer um conceito básico inicial, tudo bem? Tópicos de hoje. Tópico 1. Trabalho nas transformações gasosas. Tópico 2. Como calcular o trabalho na transformação gasosa. E tópico 3. A energia interna e a lei de Joule dos gases ideais. Primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, fica para o nosso terceiro vídeo. Tudo bem? Podemos seguir? Pronto, vamos lá. Tópico 1. Trabalho nas transformações gasosas. O trabalho ele está associado às trocas ou transformações de energia que produzem deslocamentos. Esse conceito é lá da mecânica, tá bem? Que vai tratar sobre trabalho de um corpo. Esse corpo, quando ele transforma, né, quando há transformações e que há uma produção de deslocamento, né, por exemplo, uma força que está sendo aplicada a um corpo, o qual esse corpo se desloca, está sendo um trabalho realizado, tá certo? Isso acontece para gases também. E o trabalho desse gás a gente trata aí como um produto-chave da termodinâmica. Tudo bem? Vamos lá. Para uma transformação gasosa, há realização de trabalho quando, durante essa transformação, ocorre variação de volume, acarretando uma troca de energia mecânica com o meio exterior. Tudo bem? Ficou um pouco complicado? Olha essa figura aqui, ó, e a definição que eu vou mostrar. Então, temos essa figura e a figura 1, ela vai dizer o seguinte, ó, o gás ele exerce uma força média e o sentido é o mesmo do deslocamento. Então, trate aqui essa figura 1 como se fosse um recipiente mesmo. Aqui a gente trata como um êmbolo, essa parte que está não deixando o gás passar. Então, quando o gás que está aqui dentro, ele exerce uma força, né, uma força média, em que muda aí a posição do êmbolo, né, o gás ele está trabalhando para empurrar o êmbolo, a força está sendo aplicada nele, que este vai ter uma mudança de posição, dizemos que trata de uma expansão do gás. O trabalho realizado ele é positivo, tudo bem? O gás realizando trabalho positivo. Caso contrário, na figura 2, ó, o agente externo ele está realizando trabalho sobre o gás. O volume ele diminui, tudo bem? A força média ela é contrária ao deslocamento. Então, quando é o agente externo que está aplicando uma força média e está modificando o êmbolo, tudo bem? Para aproximar do gás, né, reduzindo esse deslocamento, a gente tem uma contração, tá certo? O trabalho realizado ele vai ser negativo. Resumindo, expansão do gás, quando o gás ele exerce uma força média no agente externo. E quando o agente externo atua no gás, tá bom? A gente tem uma contração do mesmo, o trabalho é realizado e coloca-se sinal negativo. Fácil, né? Próximo. Como calcular então o trabalho na transformação gasosa, professor? Então, aí a figura novamente para a gente fazer uma comparação. Vamos deduzir aqui, ó. O que a gente deve considerar? O êmbolo, tudo bem? A gente vai colocar tópicos essenciais. A gente vai fazer uma dedução muito bacana aqui, ó. O êmbolo ele possui área, tá bom? Letra A, sobre o qual as moléculas vão agir. Então tá aqui o êmbolo, tá bom? Ele possui área A. Próximo carinha importante para eu chegar na dedução do cálculo do trabalho na transformação gasosa. A força média, né? Como eu já falei, a força média, né? F, esse Mzinho aqui para dizer que as forças que estão estão atuando nesse corpo. Então, ela é essencial, claro, né? A gente já sabe que força é dada em newtons, tudo bem?
E a pressão média, né, que está sendo presente, claro, nesse recipiente. Então a pressão, né, média, a pressão, letra Pzinho aqui com esse M, muito bacana. Então são 3 carinhas fundamentais que precisamos considerar para chegarmos ao cálculo do trabalho. Então vamos colocar esses carinhas numa organização melhor, né? Ó, a gente tem aqui a pressão lá do estudo de mecânica. Que pressão? Ela é a força, tá bom? Média sobre a área. Então tá no vídeo 1 também desse tópico de termodinâmica, tá no vídeo 1 que pressão ela é a força que você exerce sobre a área. Bora fazer uma regrinha de 3 aí, que é essencial, ó. Na regra de 3 a gente vai saber que a força média vezes 1, né, ela é igual ao produto da pressão e a área. Qual é a necessidade disso, professor? Deixa aqui, a gente vai dar a sequência e a gente vai encaixar essas deduções. Por enquanto só são assuntos conceituais necessários para a gente chegar na fórmula do trabalho, tá certo? Nas transformações gasosas. Outra coisinha que a gente precisa considerar, ó, a variação do volume, a gente chama aí de ΔV, né? Que é a variação do volume, que vai ser sofrida pelo gás. Outro carinha necessário, como vocês estão vendo, o deslocamento do êmbolo, a gente vai chamar de ΔX. Pode ser também ΔD, né? D de deslocamento, dependendo da questão que você vai receber. Mas vamos tratar aí de ΔX, deslocamento do êmbolo. Analisando esses dois carinhas aí, ó, que o volume, né, é a área do êmbolo, né, a área do êmbolo, que multiplicado pela variação, né, do deslocamento desse êmbolo, a gente tem aí, ó, as 3 categorias de volume para colocar em metros quadrados. A área, né, base vezes a altura, então o deslocamento aí para ser 3 fatores essenciais da variação do volume. Tudo bem? Vamos substituir. Professor, regra de 3 mais uma vez? Sim, regra de 3 mais uma vez, porque esse cara aqui vai ser essencial para a dedução. Professor, não gosto muito de dedução, não. Seria muito melhor você chegar logo com a fórmula e colocar. Seria muito mais prático. Eu entendo você, aluno. Você é muito, né, quer que as coisas sejam entregues de forma muito rápido. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, tenha calma. Estamos fazendo uma dedução aí por partes para a gente chegar na fórmula final, tudo bem? Portanto, para calcular o trabalho na transformação gasosa, usa-se as mesmas definições de mecânica. A gente tem que lembrar que trabalho, ela é a força vezes o deslocamento. Lembra? O trabalho exercido em um corpo é a força vezes o deslocamento. E tem também um ângulo formado por esse deslocamento. A gente chama o cosseno do ângulo. Mas no caso aqui não vai ser essencial. Então, a força vezes o deslocamento. Tudo bem? Tá vendo a importância da gente ter feito esses carinhas aqui, ó? Força e variação do deslocamento. A gente vai jogar eles exatamente no trabalho, para não ser mais só um trabalho mecânico, mas ser um trabalho da transformação gasosa, tudo bem? Bora jogar lá a definição. Trabalho igual a pressão vezes a área vezes a variação do volume sobre a área. Então esse primeiro membro aqui é a força. E esse segundo membro aqui, ó, a variação do deslocamento. Tá vendo os caras que estão como numerador e denominador igual? Pois bem, a gente corta eles, tudo bem? Por fim, o trabalho vai ser igual, ó, a pressão média vezes a variação do volume. Pressão vezes variação de volume. Poderia muito bem ter pego essa fórmula e jogado aqui para vocês, e não ter feito a dedução. Mas tá aqui a dedução, tá bom? Pelo menos uma parte dela, para fazer um estudo mais detalhado desse assunto, tudo bem? E como chegamos até ele. Próximo. Fica atento. O sinal do trabalho ele vai depender do sinal do volume. Positivo na expansão, negativo na contração, como eu já comentei. 3. A energia interna e a lei de Joule dos gases ideais. A soma de todas as contribuições energéticas na mecânica dos corpos fornece a energia interna, letra U, tá bom? Energia interna, letra U, do sistema. O valor desse U não pode ser medido diretamente, portanto, calcula-se uma variação, tá bom? Dessa energia interna, beleza?
Para um gás monoatômico, a energia interna de um gás ideal monoatômico se deve apenas à soma das energias cinéticas de cada molécula, tá bom? A gente vai fazer uma análise microscópica e vai ver o movimento de cada molécula. Esse movimento, né, que é dado como uma energia cinética, vai ser, então, fator fundamental para encontrarmos a energia interna do gás. Então, ó, matematicamente, a variação da energia interna, ΔU, ele é igual, numericamente igual, à variação da energia cinética. Então, vamos usar o que está lá no vídeo 1, ó. 3 sobre 2, tá bom? Vezes o número de mols, vezes a constante universal e vezes a variação de temperatura. Então, é assim que encontramos a energia interna de um gás monoatômico. Caso o gás seja diatômico, né, o fator constante não vai ser mais o 3 sobre 2, tá bom? Continua válido, entretanto, aí, ó, a relação com a energia interna, se o gás se comporte como ideal. Então, a gente vai aproveitar todos os dados lá da energia interna do gás monoatômico. Mas o fator constante, 3 sobre 2, não vai ser o mesmo. O que a gente vai usar? Ó, para gases diatômicos, né, como H2, O2, considera-se tanto as energias cinéticas de translação como as de rotação. Então, a gente vai ter uma mudança aí fracionada, não mais 3 sobre 2. O que a gente vai ter? 5 sobre 2. E a relação matemática é a mesma. N, número de mols, R, a constante universal dos gases, e ΔT, a variação de temperatura. Tudo bem? Então, para fechar, a lei de Joule dos gases ideais, o que ela afirma? A energia interna de dada quantidade de um gás ideal é uma função exclusiva da sua temperatura, tá bom? Então, é necessário termos aí o valor da temperatura para a gente conseguir determinar a energia interna desse gás. Fechado? Olha aqui, ó. Não fica só nessa teoria, tá bom? Vai além. Tem que necessariamente seguir vídeo 1, tá bom? E curte lá. Esse vídeo 2 e partimos então para um vídeo 3 com a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Após tudo isso, aquela banca de questões para a gente resolver juntos, tudo bem? Então, vai estudar, vai resolver exercícios e até a próxima, pessoal. Valeu!